Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou estar lendo novamente o versículo que a irmã Ana leu no começo. E logo após a gente vai orar. Amém? Diz assim: Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, saltério e todos os tipos de música, todo o povo, as nações e línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Vamos orar? Amém. Os irmãos podem se assentar. Dessa vez eu não esqueci. Dessa vez eu não esqueci. E bom, para a gente chegar aqui, a gente vai precisar voltar um pouco na história para entender como se chegou até esse momento aí. Então a gente volta lá para o 3º ano do reinado de Joaquim, quando Nabucodonosor foi para Jerusalém e sitiou Jerusalém. Ou seja, ele cercou, ele oprimiu e dominou Jerusalém. E aí ele levou muitos cativos, tanto Joaquim como a mãe dele, os tesouros do templo também foram. E lá na Babilônia, ele pediu para o mestre dos eunucos ou o chefe dos oficiais, depende da versão bíblica, ele pediu para que fossem escolhidos jovens, fortes, sábios, inteligentes, de boa aparência, que soubessem se portar no palácio, para que passassem por uma espécie de treinamento para poderem trabalhar ali no palácio diante do rei. Então, o chefe dos eunucos faz, e dentre esses povos, esses jovens que foram escolhidos, haviam 4 que são citados assim na Bíblia, como Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Eu acho que eu inverti os nomes, mas tudo bem. Então, tinha esses 4 jovens. E aí, Nabucodonosor, ele pede para que seja feito esse treinamento de 3 anos com esses jovens, para que eles estivessem prontos a se portar diante do rei. E aí ele decreta uma porção de alimento que seria dada diariamente para todos esses jovens, que são era a comida que o próprio rei comia e o vinho que ele bebia, ele decretou que fosse dado àqueles jovens. E aí Daniel, ele se opôs. Ele disse: eu não vou me contaminar. E aí ele pediu para que o chefe dos eunucos não desse essa comida a ele para que ele não se contaminasse. E aí o chefe dos eunucos falou assim: mas Daniel, eu tenho temor ao meu rei, eu tenho temor a ele. Se ele vê que a aparência de vocês está mais fraca que os outros jovens que vieram com vocês, a minha cabeça que está em risco. E aí Daniel, ele fala assim: então vamos fazer um trato. Nas minhas palavras, vamos fazer um trato. Durante 10 dias, iremos nos alimentar, Daniel e seus amigos, nós iremos nos alimentar apenas de legumes e água. E se ao final desses 10 dias, nossa aparência estiver abatida, então você faça o que você bem entender. Então, o Senhor, ele deu graça a Daniel aos olhos daquele chefe e concordou. Então, passados esses 10 dias, a gente vê isso lá em Daniel, o 1º capítulo, passados esses 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos estavam melhor do que os jovens que se alimentavam da comida do rei. E o chefe dos eunucos viu isso. O semblante deles estava saudável, estava bonito e rechonchudinho. Então, eles estavam bem alimentados. Então, ele retirou a comida que o rei havia decretado, então deixou ele comendo só legumes e água. E aí, depois de um tempo, passado esses 3 anos de treinamento, esses jovens foram levados diante do rei para ele ver. E quando o rei viu esses jovens, ele viu que eles eram muito sábios e que eles estavam melhor do que todos os outros jovens. Então, o rei gostou. E aí a gente pula um pouquinho mais para frente, quando o rei, ele decide erguer essa estátua. Então, Nabucodonosor, ele faz essa estátua de ouro e pede para que convocasse todos os príncipes, os tesoureiros, os conselheiros, todo o povo ali de alto escalão, por assim dizer. E ele convida para que adorassem e se prostrassem diante da estátua dele. E dentre esses povos chamados, convidados, estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque quando eles foram
trazidos cativos, o nome deles também foram alterados. Mudaram os nomes deles. Enfim. Então, o rei convocou Sadraque, Mesaque e Abednego e todos os outros povos. E aí, o arauto, ele clamava alto, dizendo para que, assim que as músicas e todos os sons tocassem, para que todos adorassem a estátua do rei. E assim foi. Tocou a música e todo o povo se prostrou, adorando a imagem de Nabucodonosor. Porém, entretanto, todavia, 3 jovens não se curvaram diante da estátua. E aí veio alguns e foram acusar esses jovens lá para o rei. Ele chegou assim: ó rei, vive eternamente. O senhor fez essa estátua, chamou todos os povos para adorá-la. O senhor colocou assim 3 jovens numa posição muito boa, mas eles não adoram seus deuses e não têm respeito por ti. Nem ajoelharam diante da sua estátua. E o Senhor decretou que quem não adorasse ia para a fornalha de fogo ardente. Então o rei ele fica irado, porque aquilo é desrespeito para com ele, e ele manda chamar esses 3 jovens à frente dele. Então ele chama e fala assim: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não adoraram a minha imagem? Pois então, vai tocar de novo, vai tocar toda sorte de música, e aí vocês vão se prostrar, porque é bom que vocês façam isso. Se não, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E aí a resposta desses 3 jovens, nossa, essa resposta é tão maravilhosa que eu irei ler. Então, lá em Daniel, capítulo 3, verso 16, 17 e 18, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus a quem servimos é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não, que saibas tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Em outras versões, é muito engraçado, que diz assim: não precisamos responder-te sobre isso. Ou seja, eu não preciso nem te responder, né? Eu não vou adorar. Está meio óbvio. Então, eles respondem isso, e aqui na palavra diz que o rosto de Nabucodonosor ele ficou transfigurado de tanta ira que ele sentiu daqueles 3 jovens. Então, ele manda os seus homens fortes amarrarem aqueles jovens, eles mandam prenderem eles e aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ontem a gente viu o pastor Moisés pregando, falando sobre a fornalha para encontrar a prata, e a gente viu que é bem alto os graus. Imagine uma fornalha aquecida 7 vezes mais para serem lançadas pessoas lá. E aí ele manda aquecerem a fornalha 7 vezes mais e manda que os seus homens mais fortes do seu exército lancem aqueles jovens. Então eles vão lá, prendem Sadraque, Mesaque e Abednego e jogam na fornalha. Os homens fortes do exército de Nabucodonosor morreram assim que chegaram perto, porque o calor da fornalha era tanta que foi o suficiente para matá-los. E então os jovens são jogados lá dentro. E aí Nabucodonosor ele fica assim, ele fica maluco, por assim dizer. Ele chama os conselheiros dele: vem cá, eu não lancei 3 jovens dentro da fornalha? Aí os conselheiros: sim, o senhor lançou, é verdade, o rei, o senhor lançou 3. Então por que eu estou vendo 4 pessoas soltas passeando por dentro da fornalha? Ele fica se questionando, e aí ele fala: e o 4º homem, ele tem aparência de filho de Deus. E aí ele chega perto da fornalha e ele fala assim, no verso 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E olha que interessante, verso 27. E reuniram-se os príncipes, governadores e capitães e os conselheiros do rei. Viram estes homens, e sobre os seus corpos o fogo não teve poder. Nenhum cabelo de sua cabeça chamuscou-se, nem os seus casacos mudaram, e nem o cheiro de fogo havia passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e mudaram a palavra do rei, e cederam seus corpos para que não servissem nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus.
Amém. Olha que interessante. A princípio, quando Nabucodonosor mandou aquecerem a fornalha, deu essa segunda chance para os jovens, no finalzinho ele disse assim: e quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? E depois, no finalzinho, lá no verso 29, ele diz: porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. A mudança de pensamento, antes ele falava, então quero ver quem vai ser capaz de livrar vocês. E no final ele diz, realmente, não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então aqui a gente pode... Existem muitas lições que podem ser tiradas dessa passagem. Mas aqui a gente tirou 3 exemplos que podemos ter para nós, para a nossa vida. E o primeiro é que eles não se corromperam. Desde o primeiro momento que eles foram para a Babilônia, desde o primeiro momento em que foi lhes proposto a ideia de comer a mesma comida que o rei, beber o mesmo vinho que ele, eles decidiram não se corromper. O nome deles foram mudados, e se a gente vê a tradução do nome deles antes e depois serem mudados, a gente vê que antes o nome deles glorificavam a Deus, e depois o nome deles foi trocado e tiraram isso. Queriam mudar a identidade deles, mudar os seus princípios e valores, mas eles não se corromperam, eles não se influenciaram, porque não foram só eles que foram levados cativos e não foram só eles que participaram do treinamento, mas foram só eles que permaneceram firmes e não se corromperam e não se influenciaram pelos outros jovens que não, decidiram não se corromper. O segundo é que eles foram ousados. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia, por assim dizer. Então eles foram ousados, porque eles estavam diante de um rei. E eles disseram, eu não preciso te responder sobre isso. Eles decidiram não adorar outro Deus ou a imagem qualquer. Eles foram ousados. E eu vi uma frase muito legal que diz, os ousados serão usados. Eu achei muito legal essa frase. Então, eles foram ousados, eles tiveram atitude, eles permaneceram firmes. A terceira é fidelidade. Lá em Filipenses 1, 21 diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eles foram fiéis até o fim. Eles estavam diante da morte. Porque o rei decretou, quem não se prostrar será lançado na fornalha de fogo ardente. E não tem como resistir a uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E eles saíram de lá sem cheiro de fumaça algum, nem cabelo queimado. Então eles foram fiéis, mesmo que aquilo custasse as suas vidas, eles permaneceram fiéis ao Deus a quem eles serviam. E aqui eu escrevi assim, não é barganha, eu vou ser fiel a Deus e Ele vai me dar algo, ou Ele vai me livrar. Porque eles mesmos dizem no começo, Deus é capaz de nos livrar, mas se não, saiba você que eu não vou adorar o seu Deus. Então o milagre é consequência, a fidelidade está na gente, devemos ser fiéis independente de qualquer coisa. Mesmo que nos custe a vida, o morrer é lucro, porque a gente está em Cristo. Então, para mim, para nós... O viver é Cristo e o morrer é lucro, porque um dia a gente vai estar com Ele lá na glória. Deus não livrou eles da fornalha. Pode parecer um pouco esquisito, mas Deus não livrou eles da fornalha. Deus livrou eles na fornalha, porque Ele se fez presente com eles. Quem era o quarto homem? Quem estava lá? Nabucodonosor não tinha lançado só 3? Então Deus se fez presente e livrou eles na fornalha, livrando eles, não deixando nem que cabelo nenhum, fiozinho nenhum se queimasse. Lá em Isaías 43, versículo do 1 ao 3, diz, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, é isso. Muitas vezes a gente passa por provações e fica se questionando. O que a gente pode aprender com isso também, com toda essa história? Que às vezes... as nossas batalhas serão para engrandecer o nome do Senhor. A gente viu que o rei, o próprio rei, ele falou que não há outro Deus que possa livrar. E que o Senhor o Deus era Deus dos deuses e Senhor dos reis. Então que nós venhamos aprender a sermos fiéis e a não nos corromper com esse mundo. Porque o mundo de hoje é só pela misericórdia de Deus.
Arrisco a dizer que está pior que Sodoma e Gomorra. É só Jesus. Os valores hoje estão inversos, o errado é certo e o certo é errado. Mas que a gente venha permanecer firme e não se deixar se corromper com esse mundo. O que é difícil. Os estudiosos estimam que eles tinham entre 14 e 19 anos. É difícil achar um jovem dessa idade firme. E que não se corrompa, não se influencie com os outros. Porque é difícil. Mas a gente vê que eles não se corromperam, não seguiram o exemplo dos outros que vieram do mesmo lugar que eles, também foram levados cativos, mas eles decidiram permanecer firmes ao Deus que eles serviam. E que nós venhamos ter esse exemplo para as nossas vidas. É isso. Amém.